Deu. Pronto. Minha mão ficou... Minha palma tá ardendo agora de ter batido a palma. Foi? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam bem. A gente está começando o nosso projeto piloto do nosso podcast chamado Gótico Suave. Tá ansioso? Bastante. Tá ansioso? Bastante. Começa uma jornada. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui. Nós 4 estamos muito encantados assim, com esse projeto, porque basicamente a ideia desse podcast é tentar dividir com vocês conversas, papos, discussões, brigas, eventualmente, que nós temos e que a gente acha que de alguma forma possa ser de alguma maneira relevante para vocês. Então, talvez seja até um pouco prepotente a gente achar que as nossas conversas sejam relevantes para os outros, né? Exato. Não sei o que tu acha. Talvez não seja nem para nós, né? Mas a gente se diverte, né? O assunto tem relevância. Claro. Tem. E pra botar um projeto no ar, tu tem que ter um pouquinho de uma prepotência. Tem que ter um pouquinho de prepotência. Tem que Senão... partir do princípio que a gente vai dar conta, né? Exatamente. Se a gente for dar conta, ótimo. Se não der, vocês nem vão ver esse vídeo e nunca em nenhum lugar. Uma coisa, Fran, se puder colocar o play ali no cronômetro. É esse celular que tá aqui, ó, Esse atrás aqui. desse candelabro laranjinha. Isso tudo depois a gente corta, né, gente? Não, entra no... Entra em pode preto e branco. Ó, já deu, ó, Fran, já deu. Só pendurar ali. A gente bota aquele preto e branco, assim, pra dar um ar de... Já apresenta a Fran. Fran, Franzinha. inclusive, vem aqui, dá um oi. Vem, Fran. Tu já apareceu. É um oi rápido. Gente, a Fran é uma artista, assim, ó, sensacional. Vem, Fran, dá um oi. Tá no backstage. A melhor fotógrafa que eu já conheci, gente. Vem, Sem dá um oi. exagero. Dá um oi pra câmera. Aí, Dá um oi. Aê! Gótica suave também. Também gótica suave. Às vezes trevosa, né? Às vezes Fran? trevosa. O Instagram dela aqui que é maravilhoso. Botar o Instagram da Fran aqui. É super inspirador. Então, basicamente o que a gente quer fazer é isso, é compartilhar momentos, compartilhar histórias, compartilhar discussões, compartilhar provocações com todos vocês que são góticos suaves como a gente. Quando a gente fala em gótico, às vezes pode vir a ideia de uma coisa meio estereotipada, né? A coisa do gótico que usa roupa preta e cabelo comprido e maquiagem pesada e crucifixo e vai pro cemitério e coisa assim. Não que a gente não vá em cemitérios, né? Inclusive vai ter um conteúdo que a gente vai gravar falando sobre a história da arte nos cemitérios, enfim. Fecha parênteses. Eu acho que ser gótico ou gostar de temas relacionados ao gótico vai muito mais além disso, né? Não sei se isso faz sentido pra vocês. Claro, faz sim. E eu acho que um projeto como esse dá espaço também para conversas sobre coisas que a gente não fala no dia a dia, né? Então, conversa sobre a morte, sobre o mistério, sobre o sobrenatural. Não são coisas que às vezes tu vai conversar com o teu colega de trabalho no teu dia a dia. Então, esse aqui é um espaço relevante pra gente fazer essa coisa e também reconfortante, né? Porque estamos entre amigos, vocês também são nossos amigos agora, então eu acho uma oportunidade perfeita para isso. E quem nunca, né, teve aquela lástima de tipo, eu queria tanto falar sobre teu assunto, mas eu não tenho com quem conversar. E eu acho que a proposta do Gótico Suave vem a responder essa demanda. E tipo, estamos aqui para falar de coisas relacionadas aos nossos gostos. E que orbitam esse universo do oculto, do sombrio, da morte, do trágico, do tétrico, do noturno, do poético, do amor, da morte. Não sei se já estou repetindo palavras. Não, do soturno. Então, eu acho que em primeiro lugar é dizer assim, que é uma honra pra gente poder dividir esse espaço que pra gente é tão bonito, né, e tão especial com... Espero que muitas pessoas, né? E onde será que a gente está agora? Qual é a nossa sede? Quem sabe, explica pra gente, André. A Nossa localidade. Vai. Eu ia falar que exatamente a gente está num lugar que proporciona isso e que a gente já experimentou, tanto enquanto grupo, quando a gente fez o Sociedade Secreta dos Poetas Mortos, com o Vini, quanto as palestras do Edir, que a gente traz aqui. Esse aqui é o Teatro dos Vampiros, que fica localizado no Café Mal Assombrado. E esse aqui é, por si só, já um espaço que contempla tudo isso que o Vini estava falando, né? Um lugar de encontro pra gente falar desses assuntos, assim. Então tem muita gente que chega aqui, exatamente nesse lugar que a gente está agora, e desabafa isso que tu disse, assim, sabe? De, nossa, aqui eu consigo falar desses assuntos. Aqui é um espaço que eu me sinto à vontade pra gente explorar os lados mais sombrios
de cada assunto, assim, então. Não, é muito isso. E nada melhor do que começar essa nossa conversa com um tema nada polêmico. Quando a gente fez Uma coisa de leve. uma coisa de leve. Quando a gente fez o roteiro, a gente sugeriu esse tema, né? E a primeira pergunta foi, nossa, a gente vai começar assim já, no seco, né? A proposta do episódio de hoje é tratar da seguinte pergunta: Deus existe? Porque Facinho assim, né? esse já foi tema de várias das nossas conversas, né? Muitas. Sempre um cafezinho acompanhado de um bom existencialismo, de um bom niilismo, né? Às vezes de uma forma trágica, às vezes de uma forma romântica, às vezes de uma forma gótica, às vezes de uma forma judaico-cristã, por que não? Às vezes de uma forma pagã. A gente sempre responde essa pergunta a partir de muitas lupas, assim, então... Hoje... Nem sempre a gente responde, né, na eu verdade. nem sei se a gente alguma vez respondeu, O né? mistério é mais interessante, né? Aliás, spoiler, né? O título desse encontro é Deus Existe, mas não vai ter resposta, né? Então, infelizmente, não vai ser dessa vez que a gente vai responder essa pergunta. Mas a gente pode pensar sobre ela. Foi num café da manhã que a gente pirou nessa ideia de fazer esse projeto, né? Um domingo de manhã. Falando sobre Deus existe e tal. E aí, eu me lembro de, tipo, muitas das pessoas devem fazer um café da manhã assim, com certeza. Só que é isso, cara. Acho que ninguém dá importância a si próprio de achar que isso possa ser realmente relevante aquela discussão ali e trazer à tona algo para outras pessoas que também fazem essa reflexão assim, ao longo do dia. Para além das pessoas se perguntarem durante o dia, assim, ou na vida. Durante a noite. Durante a noite, principalmente, assim. Porque isso acontece muito mais do que só fazer isso quando um grande evento acontece. Pro ruim ou pro mal, pro bem, né? Isso. Isso é uma coisa que paira na curiosidade humana, né? Entre tantos outros. Né? Não, sem dúvida. Dito isso, já que a gente falou qual que é a ideia do projeto, vamos se apresentar, começando um de cada vez então. Quem começa a se apresentar? Primeiras damas. É de ordem alfabética. Vai, então ordem alfabética. Eu sou o André Hernandes Neto, sou vocalista da banda Litera, tenho carreira solo agora com o Hernandes, sou músico, compositor, poeta, sou sócio proprietário do Café Mal Assombrado e do Tour Macabro, primeiro Tour Macabro de Porto Alegre, do Porto Alegre Mal Assombrado, e também sou a pessoa que faz o monitoramento desse tour pelo centro da cidade. Gosto desses assuntos esotéricos, místico, sem resposta, gótico. Sou suave, mas às vezes sou trevoso também. Quem nunca? E acho que é isso. Eu sou o Odir, professor e doutor em História. Eu produzo conteúdo já faz alguns anos para a internet, falo de educação, de cultura, de história, mas também de filosofia, de arte, tudo que vocês imaginarem. Eu sou professor há pouco mais de 10 anos e sempre me interessei por esses temas relacionados ao oculto, ao sombrio, vamos chamar de gótico de uma forma ampla. Eu fiz a minha graduação em História, o meu mestrado depois também foi em História, e eu pesquisei sobre o surgimento da Inquisição na Idade Média, que é um tema já relativamente sombrio, e no doutorado eu pesquisei sobre o surgimento do crime de bruxaria no final da Idade Média. Então fui para os arquivos secretos do Vaticano, fiz inclusive vários vídeos sobre isso, e então todas essas questões relacionadas ao oculto, à morte, à bruxaria, ao místico, à magia, são temas que para mim são muito caros, e eu fico muito feliz em poder dividir esses interesses com o pessoal aqui do café. E agora não só dividir com o pessoal do café, mas dividir com um público também imenso, que eu espero que seja imenso, de góticos suaves como nós, ou às vezes trevosos, esses temas. Então, basicamente é isso. Eu sou a Marte Mombelli, eu sou cinematógrafa e também sou sócia proprietária aqui do Café Mal Assombrado e também sou sócia do Tour Porto Alegre Mal Assombrado, faço a produção dessa caminhada cultural, falando das sombras dessa cidade. Eu me descobri recentemente gótica. Eu não achava que eu seria, porque eu sou uma gótica bem suave, eu achava que eu era, assim. E aí, quando eu comecei a entender mais realmente, assim, tirar esse estereótipo do que é gótico, eu vi que eu sou completamente gótica, então tô realmente muito feliz de estar participando desse projeto. E aí, quando eu
tirei, né, comecei a entender que o gótico não é esse estereótipo todo, eu me descobri uma grande gótica, assim, completamente gótica e apaixonada pelo gótico. E vi que tem muito misticismo envolvido nisso, muita bruxaria, muita feitiçaria, que é tudo que permeia a minha vida, assim. Então, tô realmente muito feliz de participar desse projeto e de estar compartilhando isso pela primeira vez, assim, né? Participo de um projeto que está compartilhando nas redes sociais pensamentos, então tô realmente empolgada. Será que muita gente vai se descobrir gótico também com esse podcast? Com esse projeto? Eu acho. Será? Você é um de nós. É. Só não sabe Você ainda. Eu me descobri gótico com vocês. Ah, é? Com certeza. Olha só. Claro. Se vocês acham que vocês também podem ser góticos, comentem aqui. Eu também quero ser gótico. Então, pessoal, eu sou o Vinícius Souza, sou jornalista, produtor de conteúdo na internet. Tenho um cantinho lá chamado Páginas de Mistério, em que eu falo sobre literatura, falo sobre os clássicos, sobre histórias de terror. Me descobri leitor com terror também. Comecei a ler pelos livros da Vagalume. Inclusive, o título do meu primeiro livro, o primeiro livro que eu li, se chamava Na Mira do Vampiro. Então, aquele livro... Muito gótico! Como eu reli aquele livro, ainda tenho na estante, ele tem um lugar especial na estante, então... Estou muito feliz de participar desse projeto, porque, como eu falei, a gente não acha, às vezes, um lugar para compartilhar aquilo que a gente pensa sobre nosso lugar na Terra, sobre a morte, sobre o que a gente sente por dentro, sobre a nossa face oculta, né, que a gente não mostra por aí. Então eu estou muito empolgado com esse projeto, eu acho que ele pode gerar muitos frutos e alcançar muita gente que está aí nas sombras, né, e está esperando a oportunidade de deixar esse trápula sair de dentro, né? Não, sensacional. Agora, o Vini falou da coleção Vagalume e tal. Vocês lembram daquela coleção de livros da série Quem Tem Medo? Amava. Sim. Quem tem medo da bruxa, quem tem medo de dentista, do escuro, quem tem medo do escuro, do quem tem medo de adorava. fantasma. E aí eu lembro desse do Quem Tem Medo de Fantasma. A Fran também Fran lembra. também. Do Quem Tem Medo de Fantasma, eu lembro que falava assim do som das correntes no calabouço. Ai, gente, que memória nostálgica, né? Uma coisa que a gente tá falando sobre o gótico e as pessoas se descobrindo em góticos e tudo mais. Sabe que eu penso que na galera que é mais favorecida, assim, financeiramente, sabe que para eles é mais limitado nessa percepção do gótico. Então, por isso, às vezes, muito caricato. A galera, tipo, tu vê a galera mais... lá do bairro onde eu me criei, o bairro Sarandi, eu era gótico, era tipo assim, você vê aquele 880 não tinha o meio do caminho, porque as pessoas não têm ideia de que é tipo, cristal ou um quadro com moldura. São coisas muito distantes, então, tipo, pra eles é sempre 880, tipo, ou tu é uma pessoa comum, ou tu tá todo de preto e batom, maquiagem muito carregada, porque tu não é oportunizado, assim, então, tipo, e como tu quer ser rapidamente identificado, tu já parte pro extremo, assim, ou tu é um Drácula na rua, né, ou tu é uma pessoa comum. Então, eu acho legal, nesses bate-papos, também mostrar como pessoas que, às vezes, tipo, não estão todo de preto, são góticos, consomem, a pessoa, então é tipo, que nem a Martina falou, eu não me reconhecia. Claro, porque tu automaticamente associava alguém todo de preto, introspectivo, né? E às vezes tu é introspectivo, mas tu te veste, tu vê coisas interessantes. Assim. Será que a gente vai ser cancelado pelos góticos por não ser góticos o suficiente? Não sei, a gente não dorme, eu acho. Corre o risco, corre A o gente risco. não dorme em caixões, assim, só pra vocês saberem, né? Então, Então, como a gente falou, o nosso tema de hoje é Deus existe. E para explicar, né, de uma forma bem interessante, para abrir a conversa, eu acho interessante, né, a gente falar sobre algumas vertentes filosóficas, né, que seriam o existencialismo, o niilismo, a gente pode falar do ateísmo também, do teísmo, né, E nesse momento devem ter imagens passando aqui em cima. Isso. Então vamos começar pelo existencialismo, né? Como é que a gente explica, né? De uma forma assim mais básica e também didática para a gente entender o existencialismo. Assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, sempre tem antes um propósito, né? Então, o propósito sempre vem antes da criação, daquilo que a gente faz. E o que acontece? Para o existencialismo, a nossa existência não tem um propósito. A nossa existência vem antes de um propósito. Não existe um sentido, uma essência antes da nossa criação, né? Então, a nossa existência não tem um sentido. O que a gente faz, então? Cabe a nós, no existencialismo,
darmos esse sentido. Então vai a nossa busca aí para achar um sentido na nossa vida. A gente não tem uma missão, então? A gente não tem. A priori, na nossa criação, a gente não tem uma missão. Né? Eu acordo e cabe a mim, então, decidir. E isso é cada um por si, né? Acontece, daí eu crio o meu propósito, tu cria o teu. E a gente faz isso. Meu propósito pode ser criar um podcast, é ter uma mansão, é trabalhar em tal lugar. Cabe a nós, então, darmos esse propósito dentro do existencialismo. Inclusive, o Sartre, que é um existencialista famosíssimo, o que ele vai dizer? Ele tem uma frase bem interessante que ele fala: quem somos não é interessante para mim, né? Mas sim o que podemos nos tornar. Não está ali exatamente o que ele disse, mas a essência é isso, né? Então o existencialismo é isso, a gente não tem um propósito a priori, né? Mas a gente consegue buscar o sentido. E o niilismo, ele é alguns passos adiante disso, né? Porque para o niilismo a vida não só não tem sentido, como também não tem utilidade, né? Então, aí é mais complicado o negócio, porque o niilismo, ele tá mais perto ali do que a gente chama, né, de abismo, né? Do abismo existencial. Porque no niilismo, nada faz sentido, né? Eu tá aqui, eu tá gravando podcast, eu tá falando com vocês, os meus sonhos, nada realmente importa no niilismo, né? Eu costumo dizer que pro niilista, o niilista sempre anda junto com um pra quê, né? Ele acorda e pensa, poxa, eu tenho que acordar, mas para quê? Talvez para ganhar dinheiro, mas para quê? Para tu comprar uma coisa, para quê? Então, nada satisfaz essa vontade de viver, né, pro niilista, porque é um vazio, e isso traz desespero, né, o niilismo. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que uma psicóloga ouvindo isso identificaria com um quadro depressivo, com certeza. Não necessariamente uma... Mas será que o niilista, isso é um problema para ele? Porque talvez para ele, não, a vida não tem sentido, nada tem sentido, e ok. Diferente, talvez, de um quadro. Diferente de uma pessoa que tá muito mal porque a vida não tem sentido, então eu vou acabar com ela. Mas como é difícil também viver em um mundo que tu acha até amoral, porque ele tá num mundo que é totalmente moralista e a moral também não tem sentido dentro do niilismo, né? E tu tá vivendo nesse conjunto, né, de ideias. O mundo segue dando sentido para si mesmo, né? E pro niilista não, nada tem sentido. Também eu acho que é algo muito solitário. E o punk sabe que o lance? É que quando a pessoa tem um estilo de vida, ela escolheu, ela opta, né? Por ser assim, né? Ou ela se identifica, não sei dar o nome exato. Mas eu acho já é complexo. Mas o mais complexo é aqueles, como talvez eu me identifique, que passa por várias etapas da vida com isso. Às vezes tu é ateísta, às vezes tu é niilista, às vezes, sabe? Talvez a gente circule, né, entre essas o tempo todo, às vezes no mesmo dia, às vezes, entende? Isso vai te angustiando, porque conforme as situações da vida, as decepções, os relacionamentos, os começos, os términos, tu vai te tornando mais... vai te moldando a característica de cada escola, assim, e às vezes sem perceber, sem saber que isso existe. Quando tu vê, tu é alguma coisa sem perceber. Daqui a pouco alguém vem e te coloca, nossa, eu penso bem assim. E existe uma escola de pensamento daquele jeito. Eu acho muito louco, e eu não sei, enquanto o Vini tá falando, eu queria, tipo, tu não acha que a gente passa por isso o tempo todo, tipo assim, no mesmo dia, às vezes, isso, tipo... Uma boa notícia de manhã te fez super acreditar, super ter fé na vida e... tem um sentido sim, gente. Eu acho que é complicado chegar lá porque eu não me sinto niilista. Então eu não sei como é estar nesse local em que eu não acredito no sentido de nada. Assim, acho que pode ser muito assustador, exatamente, mas pode ser muito libertador também. Eu ia comentar uma coisa só, depois a gente pode até voltar nesse ponto que eu vou falar, né, pra não ir pro outro lado, mas isso que tu trouxe do niilismo e da moral, me trouxe uma coisa assim muito de que isso, na verdade, se aproxima bastante de Deus. Porque se tu for pensar num Deus onipresente, a gente também pensa que onde não há moral, Deus está. Sabe? Então, enfim... Não, é que às vezes a gente tem essa visão de que só o que é bom é Deus, sabe? Sim, ou só o que é moral é Deus. Sim. E quando a gente vai para um lado de pensar que, tipo assim, não, a moral não faz sentido, ou se não é algo atemporal, né? Se é algo temporal, daí não faz sentido. Ter virtudes, então...
Exato. Que moral é uma coisa humana, né? Exato. E Deus é muito maior do que qualquer definição moral. Então, se tu começa a questionar a moral, talvez essa filosofia esteja mais próximo de um Deus mais real, do que é a descrição que se tem de Deus, do que alguém que se prende a uma visão de Deus bom ou Deus moral. Nunca sabe? tinha parado pra pensar nisso, acho que sim. Talvez o niilismo Eu seja acho que mais... sim, pode ser. mais Olha que cristão provocação, né? Acho que é acho que é bem possível. Porque a gente parte do princípio que Deus... O que é Deus, né? Quando a gente começa a falar assim, Deus... Nossa, essa palavra é tão maluca, assim, porque para quem tá assistindo, Deus é uma coisa, para ti Deus é outra. Para mim, Deus são várias coisas. E para as pessoas também é isso. Porque Deus... Não tem como falar a palavra Deus e alguém não partir de um ponto, de um princípio, né? Um homem de barba branca, de bata branca, ou uma energia cósmica, ou tudo. Tipo, o que é Deus? Começando por aí. Então, acho que é muito maluco quando a gente começa a falar de Deus. Tipo, a gente tá partindo de que princípio? De alguém que espera que a gente evolua. E tá esperando por quê? Porque se é Deus, porque já não evolui a gente tão logo, uma vez. Porque a gente tem que aprender. Sei lá, uma série de coisas nesse sentido. É muito maluco quando pensa nisso, né? Sim. Pois é, a gente vai partir aqui nessa conversa de um pressuposto ou vamos seguir um... Eu não vou bancar um pressuposto porque não tenho uma resposta para essa pergunta. Sim. Mas... não tem resposta pra essa pergunta. Sim, eu acho complicado essa questão que tu falou do conforto, né? Não traz um conforto o fato de saber que nada tem sentido. Eu acho que esse conforto talvez venha do existencialismo, mas eu acho que o niilista, eu acho que Mas não. eu não usei a palavra conforto. Ah, tá. Não sou conforto. Eu falei liberdade. Liberdade, certo. Conforto liberdade. Não, mas liberdade Assim. sim. Porque quando você entende que a vida não tem sentido nenhum, isso pode, no primeiro momento, eu acho que isso pode ser muito assustador. Mas num segundo momento, bom, se a vida não tem sentido nenhum, eu vou aproveitar enquanto eu tô aqui. Mas aí que tá. Eu acho que o niilista não vai pensar no prazer. Eu acho que nem o prazer tem sentido e nem o aproveitar tem sentido. Eu acho que o existencialista faz isso. Mas isso não... Porque aí o sentido dele é sentir prazer. Ele entende, já que não tem sentido, eu vou dar sentido. Eu não tenho por que estar aqui, então eu vou dar sentido. O meu sentido vai estar, o meu Deus vai estar em aproveitar, já que nada faz sentido. Eu acho que o niilista nem tem vontade de procurar nada, de fazer nada, é vazio. Né? Eu vejo, exatamente, é um abismo. Os prazeres, o prazer não é uma meta para o niilista, eu imagino, assim, porque eu não tenho nada, não há nada depois, não há nada antes, só que também não há nada agora, não há nada nunca, nem o prazer me satisfaz. Eu acho que eu não tenho nem essa vontade, porque eu acho que o niilista, ele se divorcia das vontades dele, porque afinal... ele não quer e nem pretende chegar a lugar nenhum. Acho que sim. Por isso eu acho muito radical e me colocar assim no papel ou pensar como niilista é complicado, assim, porque para mim tá tão longe. Eu ainda não cheguei nessa fase, assim. E, olha, eu espero nem chegar. Porque eu acho desesperador. O niilista... Agora você falando... que é niilista, escreva nos comentários. Não, como viver uma vida niilista. E essa palavra... Como é Exatamente. ser, inclusive a gente pode chamar um niilista aqui pra conversar com a gente, né? Super. Né? E essa palavra que tu usou me assustou agora, né? De abdicar, de se divorciar da vontade. Porque a vontade é uma coisa tão, assim, ó, tão intrínseca na minha vida, assim, pra fazer qualquer coisa, sabe? Tudo tá atrelado a uma vontade. Tudo parte da vontade. Eu não consigo pensar algo que venha antes da vontade. Mas olha só, pro budismo, por exemplo, isso é a pior coisa. Porque a vontade, ela tá relacionada ao desejo, e o desejo é o apego. E se tu está apegado, tu sofre. Não, mas a gente tá falando palavras diferentes. Vontade é o que te faz agir na filosofia, né? É o desejo do budismo. É o propósito? É o propósito. A vontade seria uma força de vida. Assim. Por isso que eu acho que assim, eu não posso me considerar um niilista enquanto eu tenho vontades. Não importa pra quê. Mas o que é vontade? A minha vontade é o propósito. A minha vontade E tu tem propósito? é ter prazer, tenho. Tem propósito. Eu tenho esse propósito de criar um podcast e que ele faça muito sucesso. Mas esse propósito não existe a priori da tua existência. Mas é da minha criação. Exatamente. O que cabe é um existencialista, mas não Tu é um existencialista?
para a gravação. Então, mas, só pra entender. Só pra entender. Então, tipo, o propósito seria, tipo, tu vive pra poder criar alguma coisa? Não me parece. Eu não entendo isso. Não me parece. O propósito, ele é efêmero, ele é temporário e ele é suficiente. E aí tem que substituir logo seguinte, tem que achar um outro. Pode ser porque, digamos assim, o existencialista acorda, e aquilo que eu falei. Aí ele se pergunta, tá, mas por que eu tenho que acordar? Já que nada deu sentido à minha criação, né? Por que eu tenho que acordar? Aí ele pensa, tá, é pra eu trabalhar. Tá, mas pra quê? Pra eu conseguir dinheiro e comprar a casa que eu quero. E o existencialista para aí. Porque tá bom, o desejo dele é comprar a casa. O niilista não para. Ele sempre vai ter pra quê. E nunca vai se satisfazer. Eu acho que essa é a diferença do eu estive niilista contra a minha vontade, então. Segundo essa explicação. Sim. Porque depois que eu tive um grande baque na minha vida e eu entrei numa depressão muito profunda e... A diferença de depressão e niilismo, né? Exato, sabe, eu tive uma depressão muito profunda e eu fiquei nesse pra quê e eu não saía mais da cama. Porque não tinha sentido nada fazia sentido e não tinha razão e proposta, o nome que desse. Eu sempre me perguntava, pra quê? E foi horrível, foi desesperador. É isso que eu penso. E é a sensação mesmo, desesperadora. Eu lamento ter perdido. Eu sempre falo isso, eu já troquei nas nossas conversas, de dizer que eu mais gosto de acreditar do que realmente acredito. Né? Porque eu escolho as coisas realmente. Eu adorei isso e vou ser devoto a essa cadeira que tá aqui. E, sabe, vou usar a cadeira, vou tatuar a cadeira. Tipo, mas eu tenho uma consciência que é mais Independente se isso existe ou não. Isso nem é a questão mais pode importante. trazer toda a ciência que quiser pra provar que nessa cadeira não faz nada. Não tô nem aí. Aí tu tá dando sentido. Tu tá dando propósito. Exato. Mas antes eu tinha essa capacidade. De uns tempos pra cá, depois de alguns baques na vida, cara, eu perdi isso. E eu lamento ter perdido isso. Eu me gostava mais assim. Porque sendo dessa forma agora, sei lá, eu entrego menos para os meus amigos, eu entrego menos para vocês, eu entrego menos para o público, como artista, porque eu não vejo sentido em fazer tal coisa. Mas a coisa, então para que você mais um, sabe? E quando tu tá a mil por um propósito, tal, tipo, vou apresentar a minha música. E quando tu tá muito triste, eu sou mais uma música. Não, entendeu? Tipo assim, olha só como a música tá ali, mas dependendo do lugar que eu tô, pra que vou fazer mais uma música? Já existem bilhões. E quando tu tá com sentido pra mim, vou deixar o registro da minha música, sobre como eu vejo o mundo, desse olhar que só eu posso ter. Muito ruim estar nesse lugar, pelo menos eu. Tem gente que talvez possa vir aqui nos comentários aí dizer, não, eu enxergo um grande... não, mas vocês não viram viver assim, liberta, tal coisa. Que bom, porque hoje eu me vejo num lugar de niilismo sem querer estar assim. Agora eu tô muito melhor, faço terapia, uma pessoa medicada. Ele disse que faz terapia, mas ele disse que recebeu uma mensagem da terapeuta aqui e ele disse que não ia responder, não falou isso? Lá pelas primeiras semanas. Eu adorei a mensagem que veio, né? Daí a gente já vê o nível que tá a filha. Qual que era a mensagem? André, bom dia, precisamos conversar. É meio assustador ainda essa mensagem, né? Inclusive, a gente tá falando, né, do niilismo, mas voltando agora pro existencialismo, vocês sabiam que existe pesquisando, né, sobre isso pra gente conversar, eu vi que existe o existencialismo cristão. Eu achei muito interessante, porque eu sempre pensei, claro, pro niilismo, né, Deus está morto, tem aquela ideia de Nietzsche, né, mas pro existencialista não necessariamente. Porque o que o existencialista cristão, inclusive, vai achar? Dostoiévski, por exemplo, ele era cristão. E eu sempre, eu penso assim no Memórias do Subsolo, que é um livro dele, em que a gente tem ali uma camada niilista, existencialista, e o Dostoiévski era cristão. E o que ele passa na cabeça do existencialista cristão? Que a gente não tem sentido, que não fomos criados com propósito, por causa do nosso livre-arbítrio. Então somos nós que vamos criar esse propósito desde, né, de que ele seja um caminho que nos leve a Deus. Isso vai muito ao encontro do que a Martina falou. Exatamente. Então, de certa forma, essa liberdade, ela muito mais aproxima desse Deus assim mais amoral e não imoral, né, do que qualquer coisa. Acho interessante. Eu acho interessante porque aí tu tira o papel de Deus na questão da nossa criação, a gente não tem sentido, mas Deus, e isso por causa do livre-arbítrio, mas Deus tá, vocês têm que
Tá, dá um mas, sentido mas que daí vem pra mim. nisso que tu tá falando, Deus não nos criou, é isso? Nesse existencialismo cristão. Aí eu não sei. Não, eu acho que Deus cria, Deus cria mas... sem um propósito. É. Não tem Ele não quer, ó, vocês vão evoluir, que nem o André tá Deus sabe falando. tudo, né? É. Mas Deus sabe tudo, faz tudo, né? Não sei. Cabe a gente. Dizem que o livre-arbítrio é a melhor forma de amor, né? Então, é isso. Eu acho que ele nos cria seria nos criar sem esperar nada, talvez. Sim, por causa do livre-arbítrio. Então a gente é condenado a essa liberdade de escolha. Né? Mas essa é Nessa só uma perspectiva vertente aí. pequena. Geralmente, pelo que eu li, né, o existencialista é uma pessoa que não acredita, né, em Deus, e o niilista com certeza não vai acreditar, né? Não existe nada antes, nem depois, nem durante, nem nada, né? E depois? Nem depois. Também tem uma música do Chico Buarque que ele fala que aquela diz que Deus, diz que Deus dará, que ele fala Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica. Tipo, sabe que eu tinha, quando eu era piá, eu ouvia essa música, eu me sentia um certo desconforto falar assim com Jesus, sabe? Coitado dele, né? Jesus Cristo ainda me paga, um dia me explica. Né? Mas o narrador, o personagem da música é uma pessoa pobre, muito miserável, tipo ele fala, Deus é um cara gozador, adora brincadeira, me botou no mundo meio no berço da miséria e tal. E outras pessoas não, por que fez isso comigo? Tipo, tá me sacaneando, tipo, me joga num castelo também, com riqueza também, né? Porque eu... E eu ficar nesse conflito, assim, tipo, nossa, tá falando assim com Deus e tal, sabe? E eu achava isso muito ousado e até uma coisa meio blasfêmico, assim, sabe? Do Chico Buarque. Mas aí que tá, aí que agora tu tava falando e sobre o lance do sentido e tudo mais, tipo, essa coisa sempre para pra mim sobre essa coisa do existencialismo e tal, porque, cara, esse Deus pra mim, que, tipo assim, essa coisa de achar que Deus quer alguma coisa de nós, assim, sabe, é uma coisa que paira muito nas religiões, Deus quer que a gente evolui e tudo mais, e se a gente compreendesse Deus como apenas uma força que tá aí, mas de uma energia, um anel, os seus anéis, um poder, sabe? Que a gente pudesse pegar essa energia pro bem ou pro mal e utilizar dela, seria apenas isso, essa força que a gente utiliza. Mas paira sempre, não parece num campo filosófico, assim, algo que Deus quer de nós. Né? Tipo, ou nossa evolução, ou nossa... Ou a nossa devoção a Ele, ou Ele é vaidoso, ou Ele é castigador, ou Ele é supremo. Então, tipo assim, para mim é sempre muito estranho quando eu vejo Deus dessa forma. Deus, dentro da minha capacidade de vocabulário, de formular Ele, eu sempre entendi a forma mais real e concreta seria isso. É como se fosse uma energia, como se fosse uma grande corrente energética poderosíssima, e cada vez que a gente consegue aproveitar dela assim, um pouquinho, é incrível a sensação, né? Ao passo que acredito que quase nenhum de nós aqui encarnado, aqui nessa Terra, nesse planeta aqui, conseguiu um dia chegar, passar pertinho. Não tem lá a parábola lá, eu não conheço a Bíblia direito, tá? Então assim, mas tem uma parábola lá que Jesus Cristo fala que se você tivesse a fé de um grão de mostarda, direi pra essa montanha, né? Tipo, Moveria montanha. moveria montanhas, né? Te mova daqui pra lá e ela... Então eu penso, cara, esse grão de mostarda, não sei o quê, que tu tivesse de fé, e joga fé com uma ideia, uma força de vontade, mano, tu moveria uma montanha. Então, que louco, né? Então, tipo, quer dizer, então, realmente a gente, cara, a gente não encosta nessa energia, a gente não chega nem perto. É uma tensão tão forte que a gente nem chega nem perto. Isso pra mim é um jeito de acreditar nesse Deus de uma forma muito mais concreta, como uma energia que não me julga, que nada, ela tá ali só, poderosíssimo, movendo esse planeta aqui, e tudo e só, sabe? Ela é isso, é tudo isso, mas também é só isso, do que acreditar que existe uma interação entre nós, onde ele cobra de mim virtudes, e enfim, isso aí. Essa ideia de que Deus, ele é
muito maior do que nós, ou muito maior do que a nossa compreensão. Isso, inclusive, tem precedente bíblico, né? Tem aquele episódio lá do Antigo Testamento em que Deus se mostra para Moisés por meio de uma sarça pegando fogo, que é uma árvore, né, pegando fogo. E aí o texto bíblico diz que aquele fogo era tão brilhante que ele não consegue nem ver. O que é isso? Né? Passa essa ideia de que Deus é uma coisa tão incompreensível que a gente não consegue entender. Então, se Deus existe, não estou dizendo que ele existe, nem que não existe, mas se é que ele exista, talvez ele esteja muito além da nossa compreensão. Sim, porque é bizarro, cara, acreditar que... Aí, esse é o louco, né? Parece, às vezes, de uma forma até científica, nós estamos sozinhos no universo, parece, né? Não sei dizer, né? Mas para onde tu olhar ao redor, nós estamos sozinhos. O jeito de vida que nós conhecemos. E o pior de tudo parece uma grande casualidade, mas tudo existe para gerar a nossa vida. A distância que o Sol tá, tudo. O planeta girando agora numa velocidade absurda. Se ele der uma trancadinha, agora a gente voa aqui, não para mais de andar no... Então, tipo assim, tudo existe para que... Parece que tudo existe para que nós possamos existir, nossa forma de vida, pelo menos. E onde tu olhar para o universo, assim, claro, a gente conhece quase nada do universo, mas o que a gente conhece só tá nós aí no rolê. Talvez seja sorte. Mas é uma grande sorte. Mas a questão é... Não, isso paira em mim. Mas a questão é por que essa ideia de que a gente está aqui sem razão nenhuma e sem propósito nenhum, pensando e que é um acúmulo de acontecimentos excepcionais existir a vida, por que é tão desesperador a gente assumir que a gente está aqui por motivo zero? É muito doloroso acreditar nisso, né? Pra mim, Porque a formiga tá andando, cara, e pra ela tá de boa se alguém vai pisar nela ou não. Quando começou, ela não tava... Eu acho que esse é o niilista. Que, tipo, ele vive a vida... É o jeito de aliviar, né? Eu acho que sim. Eu não sei se ele vive tão assim, porque ele questiona também, né? Pois é. Mas eu acho que essa dor, assim, né, que a gente sente e todas as questões que a gente colocou até agora aqui, pelo que eu tô observando, a gente tá sempre se colocando como não parte de Deus, né? Uhum. Tudo que a gente tá falando aqui é, mas então se Deus é assim, cobra de nós, não, mas eu acho, ainda que ele seja moral ou amoral, ou enfim, tudo que a gente falou até agora, a gente tá partindo do pressuposto de que estamos separados de Deus, de que Deus não é nós e de que ele é algo lá fora, né? De que é algo além de nós, assim. E eu até, faz menos de um mês, assim, tava conversando com dois amigos nossos, o Paulo e o Chilton, e a gente tava, claro, falando sobre isso também, né? Deus existe, quem é Deus? Vocês falam sobre isso com outros amigos? Não, mas só... Para a gravação de novo! Pior que tu não Vamos tava fazer mesmo. podcast com ele. Pior que o André não tava. Mas é que assim, eu já sabia que a gente... Isso aí é na hora. Não. Eu sabia que a gente ia conversar sobre isso, aí eu fui fazer uma pesquisa de campo, entendeu? Tá. Ela se virou. E aí, tava questionando isso pra eles, né? E cada um tem a sua vertente também espiritual e filosófica, e me trouxeram as suas visões disso. E aí, o Chilton, ambos me trouxeram coisas muito interessantes, e o Chilton falou um ponto que eu ainda não tinha nem passado por ele, que é o seguinte... eu não vou saber reproduzir exatamente o que ele falou, mas assim, imagina que o universo é essa sala aqui. Não importa muito se eu tô falando do ponto de vista aqui desse sofá, ou lá do ponto de vista da Fran, ou do ponto de vista de uma das câmeras. Eu ainda assim faço parte dessa sala, entende? Então toda essa nossa discussão aqui não passa, na verdade, de um ponto de vista, de acreditar ou não, ou preferir ou não, um ponto de vista dentro de algo que já estamos inseridos. E eu acho que essa coisa de pensar na formiga, que a formiga simplesmente vive, ou uma pessoa que não acredita em Deus simplesmente vive, ou a pessoa que acredita muito nesse Deus religioso simplesmente vive com essa fé, não passa disso, sabe? Essa pessoa se sente pertencente a algo. E no momento que a gente se questiona isso é quando a gente tá se colocando fora. Então, não sei, tá? Mas eu acho que a partir do momento que tu assume alguma coisa que te faça sentir
pertencente ao todo, é um momento que aquilo acalma, sabe? E quando tu te sente separado ou vê a coisa com dualidade, é um momento que isso traz desconforto, traz dor e muitos questionamentos e muitas perguntas. Pergunta, quando na verdade tu pode só simplesmente relaxar no sou. Então esquece tudo que eu disse. Não, mas é Pronto, agora tá já mudou. Achar um jeito de relaxar, né? Porque é desesperador não ter uma... Que loucura, né? Não ter essa resposta, né? Eu com lua em peixes, então sofro. E eu não sei se a gente vai entrar em polêmica aqui nesse primeiro episódio. Bora que polêmica dá engajamento e dá corte. Que talvez esse desconforto também que eu tô falando da dualidade, do se sentir separado, seja uma falta desse pai, sabe? De Deus como pai mesmo. Sim. Porque por mais que posso super me dizer que não cristã e não confio nessa visão de Deus pai e tal, e na verdade esse desconforto ainda assim ser uma falta de pai, sabe, né? Uma visão de pai, assim, dessa... Porque querendo ou não, é o que traz um suporte ali, sabe? E quando eu penso sobre isso, aí eu entro num tema polêmico, mas eu tenho lugar de fala porque eu sou mulher. Mas, assim, sobre pensar nesse Deus homem, né? Se a gente fala sobre Deus, essa nomenclatura já é no masculino e a gente pensa em Deus como homem. E isso, assim, sabe? Deus tem gênero? Essa é uma pergunta, só que eu não quero que a gente também entre numa superficialidade aqui de Deus pode ser mulher, porque Deus é uma mulher, sabe? Não, eu tô falando... Mas porque senão, porque a gente sempre precisa, também, né, o ser humano, de colocar além dentro de caixas, tudo e qualquer coisa, inclusive Deus. Exato. Pra gente entender, né? É uma coisa quase palpável, né, visível, botar nos nossos moldes para que a nossa mente seja capaz de entender, né? E tu já percebeu que quando o Deus, se ele é mais sensível, se ele tem um olhar mais carismático, mais empático, é uma deusa? E esse sinal foi um sinal. Eu acho que o vídeo não vai pegar o Fala sinal. a verdade. Tu falou que quando tem uma visão mais doce, simpática, é uma deusa. É uma deusa, Maluca, uma feiticeira. Meu Deus. Não, mas não necessariamente. Existem deusas que são absolutamente cruéis, como Kali, por exemplo. Né? A deusa Kali, que é toda... tem caveiras e tal, então talvez não necessariamente, assim. Não sei. E outra, existe um deus homem que é muito gentil. Quem? Cristo. Mas Deus Jesus vivo. Cristo pra algum ele é Deus vivo, né? É uma parte de Deus, digamos assim, filho de Deus, que é muito doce, é muito gentil. O Cristo do Novo Testamento. Então, e também existem deusas mulheres que são absolutamente cruéis, como Kali, é que me vem à mente, por exemplo. Mas acho que de modo geral, sim, então... E tem essa... e se a gente for entrar numa questão energética mesmo, né? A energia Yang, que aqui no Ocidente é associada com o masculino, com o homem, talvez seja daí que vem o nome masculino de Deus aqui no Ocidente, porque quando a gente fala de Deus, esse Deus bíblico ou cristão, ou que se tem uma ideia, é sempre um Deus que provê, né? Ele te dá as oportunidades, ele te dá ele te dá esse impulso e esse suporte para tu fazer as coisas da tua vida, para tu ser, né? Então, de certa forma, é que, bom, enfim, né? Quando tu começa, entra assim na adolescência e começa a descobrir um universo de lutas, assim, né? Tu vai pra um lado em que tu nega tudo. E que seja relacionado, pelo menos eu fui dessa forma, né? Eu neguei tudo que fosse relacionado à religião e tudo que fosse relacionado ao homem, assim, né? Então, eu enquanto mulher, né? Mas aí tu começa a ir um pouquinho mais profundo e tu dá a volta nesse estudo e tu compreende aquilo de uma forma um pouco mais profunda e vê que, não faz algum sentido lá no inconsciente coletivo, sabe? Isso traz uma mensagem que talvez seja importante de não se perder, talvez de se explicar melhor, mas não de se perder, sabe? Então, é esse ponto, assim, que eu queria trazer, até pra ver os comentários aí que vai gerar, de quem concorda ou não concorda com isso, assim, dessa visão
de Deus, o homem enquanto energia que provê, que segura, que te dá esse suporte de tu ser e acontecer, sabe? Porque eu não acho... Antes eu achava super errado isso, mas hoje eu já não acho tanto. Porque existe um outro contraponto de quando a gente fala em Maria, em mãe, é o que te dá o conforto e o florescer da vida, que numa energia de suporte isso não consegue acontecer. Mas se é só a mulher que pode dar a vida, como poderia um Deus homem criar o universo, então? Ah, não, mas aí também tem aquele clichê do... enfim, né? Eu tô usando os clichês só pra gente voltar. Bora. Atrás de todo homem existe uma grande mulher. Sabe? É porque é na união, é nessa união que se dá. Só que... Mas então Deus não seria as duas coisas, se é que ele existe? Sim, mas é que depende do momento. Isso que eu tô dizendo. Que quando a gente fala de uma outra faceta de Deus, aí a gente não usa a palavra masculino, entende? Daí a gente fala de mãe, fala de terra, fala de Gaia, fala outros nomes para que, né, trazem no inconsciente coletivo. Isso me tratando como um gênero como o nosso. Porque é assim que a gente entende Deus. Dentro de um gênero. Mas isso é um jeito limitado de ver isso. Sim. Principalmente no mundo ocidental. Isso. Aí tá, exatamente. No mundo ocidental, isso é porque vários deuses da Índia, por exemplo, não tem gênero. Não é sobre gênero. Não é... É um ser. Só que a gente só consegue entender dessa jeito. Mas eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa colocar uma coisa que é incompreensível em palavras humanas pra gente pelo menos se aproximar dessa coisa, se é que ela existe. E são as camadas... Desculpa te interromper, mas são as camadas também, né? Que nem isso que eu falei do clichê. Tem a camada de tu ver o superficial dessa frase e tu pode ir avançando, assim como a leitura de um livro. Que tu pode ler ele uma vez e entender de certa forma, e depois quando tu lê a segunda vez, tu entende subcamadas ali, muda... O André essa semana tava falando de uma música que ele ouviu a vida inteira e entendeu de uma forma. E aí um tempo depois ele foi rever a letra, foi tirar a música, eu acho, no violão, né? Entendeu de outra forma completamente diferente. Aquilo entrou numa profundidade dele que ficou uma tarde inteira chorando, sabe? Então, eu acho importante também. E por isso que eu tô falando, né, de que eu não concordava e agora concordo em se manter, assim, essa linguagem que traz gêneros para cada vertente ou face de Deus que a gente quer falar. A única coisa que eu acho que a gente precisa explicar um pouco melhor, aprofundar mais, mas são camadas, assim, que aos poucos a gente vai pegando, que nem qualquer alegoria, que nem qualquer história, né, que a gente conte para uma criança, inclusive. Sim. O que para mim não faz muito sentido, e aí sem querer desrespeitar quem acredita nessa visão, mas para mim, pessoalmente, isso não faz sentido, é a ideia de que existe um Deus que tem barba branca e é um homem que está sentado no trono do céu e olhando pra gente e cuidando tudo que a gente faz para que a gente seja julgado e punido depois. Isso me parece uma visão muito genérica e muito, assim, simplória dessa coisa que, se existe, ela é muito maior do que nós, entende? Para mim, de novo, pessoalmente, a ideia de um Deus bíblico, masculino, que tem barba e tá lá em cima da nuvenzinha, como as pinturas lá do Michelangelo e tal, para mim esse imagético, ele não faz sentido. Para mim, esse Deus masculino, né, que julga, que pune, que vigia, é uma ideia que, de certa forma, traz conforto pra gente, porque é muito confortável, esse é um ponto, acho que polêmico também, é muito confortável pra gente assumir que existe uma coisa muito mais forte que nós nos olhando e nos vigiando, mesmo que seja para nos punir. Eu acho que isso é mais confortável do que partir do princípio que não tem ninguém nos olhando. Então partir do princípio que existe uma coisa lá em cima, nos olhando, nos vigiando e quase como que com uma lupa assim em cima da gente para saber o que a gente vai fazer, isso para mim não faz muito sentido. Mas eu entendo que essa ideia traga conforto. E eu acho que, além de conforto, ela tem uma importância muito grande em dar limites para a sociedade. Com certeza. Com certeza. Forma de dominação, né? Sim, a religião como forma de dominação, com certeza, sem dúvida. E eu acho que o terreno fértil para isso
para essa ideia desse Deus vingador, ou desse Deus punitivo, ou desse Deus vigilante, extremamente vigilante, a Martina falou ali da coisa do inconsciente, né? É a ideia de que a gente costuma ver Deus como pai, no sentido como protetor, e os deuses como protetores. Então, de novo, se eu acredito em algo desse Deus que está lá em cima, olhando para mim, me cuidando, me vigiando, e esse Deus me dá uma cartilha, que são os mandamentos, né, o texto bíblico, de como seguir a minha vida, e essa cartilha está pronta, eu não preciso nem pensar muito sobre isso, e é só seguir aquela cartilha que depois que eu vou morrer eu vou para o céu, senão eu vou para o inferno. Isso é tão confortável. É tão confortável tu viver uma vida em que, bom, tu existe por uma razão, por um motivo, por um propósito, e essa cartilha te ensina como viver, e te ensina e te explica o que vai acontecer depois da tua morte. Isso é maravilhoso. Isso é muito... isso nos traz muita paz, essa crença. Então eu acho que, só para amarrar, assim, a crença em Deus, na nossa cultura, pelo menos esse Deus judaico-cristã, ela está arraigada nessa carência que a gente tem. É insustentável, que nem pegando o exemplo do André ali, é muito difícil para a gente acreditar que a gente está sozinho no universo. Não, eu não consigo lidar com isso. Eu preciso acreditar que existe lá em cima um carinha de barba olhando e, ok, agora eu consigo viver. Não, mas tu confia no que eu vou dizer, no sentido de que não é que eu preciso, mas é missiológico. Tu entende essa diferença? Eu não preciso. Acho que é sim. Missiológico. Acho que sim. Acho que é totalmente crível que exista algo. Eu entendo que pessoas precisem. Sim. Mas é missiológico só. Sim. Acho que sim. Porque eu acho que a infelicidade vem muito de pensar, né? Então, como tu falou, é horrível tu parar e questionar, porque ao questionar Deus, tu tá questionando todo o sentido da tua existência. Uhum. E isso é muito difícil, né? Sim. Deus te dá um sustento que aí, realmente... Parece ingrato, né? Questionar Deus, né? Parece ingrato. Pô, te deu a vida, te deu tudo, te deu um pai. Tá tudo cheio. É quase como que qual que é a palavra mesmo de quem mata o pai? Parricida? Parricida? É um pensamento parricida. Sim. Então, assim, tu perde todo o sentido da tua existência. Tu cai no abismo do Nietzsche lá e tu vai fazer o que depois de cair lá? Uhum. Né? Então, é muito difícil parar e refletir sobre isso. É muito mais confortável tu ficar ali na tua roda e conversando com os pares sobre Deus, né? E não questionar. Eu tava pensando também a questão de a gente sempre ver Deus como parte da família, assim. Deus pai, aquilo Deus é pai, não é padrasto. Deus nunca é um desconhecido. Sim. A gente nunca reflete assim, tá bom, Deus existe. E se Deus for só um cara que, cria ele e, sei lá... Como um pai? O pai... É por isso que Deus é pai, porque ele nos criou e nos abandonou. Ele nunca nos deixou ao relento. Não, ele nos criou, então ele é minha família, eu sou criação dele, ele não vai me abandonar. Questionar também isso é muito difícil, né? Sim. Freud fala disso. Sim. Desse sentimento primitivo, não é o Odir que está falando isso, é o Freud, tá? Dessa motivação da crença em Deus. É como se fosse um super pai ou uma super mãe que nos alimenta e nos dá sentido. Mas ainda assim a gente está permeando o lugar de um Deus fora, né? Sim, de um Deus dual, sim, assim. sim. Ainda tá lá, assim, né? Ele tá lá longe. Tá sempre lá, né? Sabe uma pessoa legal pra gente, quando a gente for fazer uma entrevista com um vampiro, trazer? É o Shilton. Sim. Perfeito. Vai ser muito bom. Os amiguinhos deles, né? Nossos outros amigos. E sabe, no próximo episódio a gente nem vem. A gente deixa... Essa será a primeira e a última. Encerramos o nosso projeto, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Não, mas, bom, só pra voltar aqui no lance do pertencer, é que se a gente assumir que a gente também faz parte dessa grande teia e que tudo acontece não para nós, mas com a gente, e a gente depende disso e faz parte de um ecossistema integrado, assim, quando tu começa a se sentir pertencente disso e de Deus também, né, eu acho que tu encontra essa paz, assim, do não questionar tanto, mas não de um jeito ruim, né, de cego, mas sim o não questionar no sentido de confiar. E eu acho que aí que tá
grande lance. Acho que a vida ela se torna mais sustentável, né? Quando tu acredita e ok. Piro muito nessa conversa que nós temos aqui sempre, ainda independente de eu já saber a opinião de vocês, mas como foi, eu fiquei viajando aqui em alguns momentos aqui, porque foi profundo para mim, como é diferente, uma mesma palavra bate diferente, porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo, assim, isso vai batendo diferente, e não é uma prepotência nossa dizer, tipo, não é uma prepotência filosófica, né, não, nós sabemos que nada sabemos, mas de contemplar realmente o mistério, tipo, a gente tem uma consciência. A gente sabia que ia falar de um assunto que a gente não ia encontrar a gente não veio encontrar resposta. A gente veio falar da nossa incapacidade como a gente é pequeno, realmente tamanho um assunto que é complexo, gira o mundo, as pessoas se matam por causa disso, né? Estão se degladiando até agora, né? E é óbvio que a gente não vai chegar a nenhuma resposta aqui. E nem era a pretensão, é literalmente expor nossos questionamentos mesmo, assim, de como isso agita a nossa vida, né? E como, pra mim, é sempre muito maluco, cara. Tipo, um cara que nem o Paulo Coelho, assim, que era um mago de alta magia, um alquimista, um mago mesmo, cara que mexeu com forças poderosas lá, tipo... parou junto com a Golden Dawn praticamente ele e tal. Daí ele era esse cara da alta magia, daqui a pouco virou cristão católico. Tipo, a coisa mais tradicional possível. Não, o Oscar Mais Wilde... clichê, né? O Oscar Wilde. Exatamente. O Einstein também, então, tipo... O que aconteceu com essas pessoas? A gente não tá falando de gente boba. O Oscar Wilde não tá falando de uma pessoa boba. O Einstein não tá falando de uma pessoa boba. É uma pessoa que pensou muito sobre o tema. E por que vai lá para uma coisa extremamente tradicional? O que acontece no meio do caminho aí que eles viram e a gente não está enxergando ainda, entendeu? O que existe nesses escritos que parecem tão simples assim, né? A cruz, entendeu? Tipo, que símbolos, como é que onde eles alcançaram? Ou do que quiseram se livrar? Esse é um ponto. Existe um mito também, que é o do idoso sábio, né? Não é porque as pessoas vão ficando mais velhas que elas necessariamente vão ficando mais sábias. Às vezes a proximidade com a morte vai te deixando com medo. E, bom, o que a religião proporciona pra gente é muito conforto a respeito desse fim, né? Então acho que é muito natural também que isso possa analisar acontecer. Não só a pessoa, mas o momento, né, em que ela estava passando quando fez essa conversão. As pessoas falam assim, eu quero ver você ser ateu quando o avião estiver caindo. Claro. O momento em que o avião está caindo é um momento de caos absoluto. Então é óbvio que a gente vai se agarrar na crença. Isso não torna a crença em Deus mais justificada, né? Só mostra como é o nosso desespero que legitima a fé. Eu boto fé total, eu tô falando, até porque, tipo assim, quando um médico me manda tomar um remédio, eu não acredito no remédio, mas eu tomo porque ele disse pra eu tomar. Sim. Porque é meu desespero, eu tô com muita dor. Eu não fui estudar a bula e dizer, né? Eu confiei. Então, tipo, o que me disseram? Então, se o avião tá caindo, alguém diz, faz um Pai Nosso, eu faço. Faz lá, tem que fazer 7 vezes. 7, então faço como me pedir, mas não necessariamente quer dizer que eu acredite, mas é situação de desespero, de tudo, cara. O Ozzy, né, quando a mulher dele teve câncer, ele ia na igreja, tudo, assim, ele disse, agora ele acredita. Cara, é isso, momento de desespero, qualquer coisa vale, e não estou dizendo qualquer coisa que a fé seja de qualquer coisa. Sim. Mas a gente busca recurso, também é natural nosso. Questionar, buscar, estar ali dentro por uma aventura. Tem gente que entra dentro começa a acreditar em Deus porque tudo estava dando certo. Tem gente que começa a acreditar em Deus porque tudo estava dando errado. Cara, a gente nunca sabe os motivos e razões. Mas nem sei se é sobre acreditar, na verdade, a coisa toda. Né? Eu acho que é sobre o conforto. É sobre o conforto, sei lá. Acabou já? Então vamos encerrar. Acho que foi uma boa arrancada, hein? Espero que sim, né, gente? Contem aí nos comentários o que vocês estão achando do podcast, se vocês gostaram de acompanhar. A gente quer muito saber a opinião de vocês a respeito desses pontos, se vocês concordam, se discordam, com quem concorda, com quem discorda. Eu acho que é muito significativo pra gente, né, estar aqui e querer e ter a oportunidade de dividir isso com vocês também. E esse sofá, ele se estende até aí, onde vocês estão. Então, debatam junto com a gente quer criar isso junto, porque góticos suaves somos todos nós, né? Então... É isso. E comentem muito, sigam a gente aqui no perfil, sigam a gente em todas as redes sociais, é sempre um prazer estar com vocês. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Paramos, palmas, salva de palmas, né, gente?
E aí,